O chicote da fé, a tortura que a Igreja escondeu por 600 anos. Você não vai acreditar no que a Igreja Católica fez com mulheres inocentes. Prepare-se para uma história que Hollywood jamais ousaria contar. Em 1252, Helena gritava enquanto a corda cortava seus pulsos a cada negação de sua fé. Mas isso é apenas o começo do pesadelo. Essa corda, aparentemente inofensiva, podia matar de 3 maneiras diferentes, e a Igreja Católica aprimorou cada método ao longo de séculos de tortura santa. Uma mulher sobreviveu a 14 rodadas desse inferno e se tornou santa por isso. E o mais chocante, a Igreja manteve registros detalhados de cada grito, cada confissão, cada osso quebrado. E eu os encontrei, enterrados nos arquivos do Vaticano. Ao final deste vídeo, você entenderá por que os historiadores da Igreja tentaram enterrar essa história por mais de 600 anos e por que o que aconteceu com essas mulheres foi muito pior do que qualquer coisa que Hollywood já imaginou. Antes de mergulharmos na escuridão, clique em inscrever-se. Sério, 97% de vocês não estão inscritos, e este canal está prestes a expor verdades históricas que mudarão sua visão de tudo. Voltamos à Europa medieval, onde objetos inocentes se tornaram instrumentos de horror inimaginável. Imagine, você vive na Europa do século XV, e a Igreja Católica controla tudo, seus pensamentos, suas orações, até sua morte. A Inquisição Espanhola não caçava apenas bruxas e hereges. Eles estavam aperfeiçoando o que chamavam de métodos de tortura misericordiosos. E aqui o terror se aprofunda. Os oficiais da Igreja acreditavam genuinamente que a tortura com corda era mais humana do que outros métodos. Por quê? Porque não tirava sangue. De acordo com o direito canônico, derramar sangue era proibido durante interrogatórios. Então, eles precisavam ser criativos. O Manual Oficial de Tortura, o Malleus Maleficarum, literalmente o martelo das bruxas, soa como um guia de instruções de um psicopata. Mas aqui está o que os livros de história não contam. Isso não era apenas sobre extrair confissões. Era guerra psicológica, projetada para quebrar o espírito humano de tal forma que as vítimas confessassem crimes fisicamente impossíveis. Imagine ser acusado de bruxaria. Talvez você curou alguém com ervas. Ou talvez seu vizinho simplesmente não gostasse de você. Não importa. Uma vez naquele calabouço você tinha 3 opções: confessar imediatamente e enfrentar a execução, suportar a tortura e provavelmente morrer de qualquer maneira, ou de alguma forma, sobreviver e torcer para que a Igreja declarasse sua sobrevivência um milagre. A maioria escolheu a primeira opção. Pessoas inteligentes escolheram a primeira opção. Mas nem todos eram inteligentes. E é aí que nossa história fica interessante. As mulheres que escolheram lutar revelam os segredos mais sombrios da Igreja sobre fé, poder e os limites que as pessoas atingem para controlar os outros. A corda que vou mostrar não era apenas uma ferramenta. Era uma arma de guerra religiosa que moldou a sociedade europeia por séculos. Então, aperte os cintos, porque vamos explorar 3 níveis de tortura que fariam interrogadores modernos vomitar. Conheça o estrapado, a técnica de persuasão gentil favorita da Igreja. Aqui está como funcionava, e confie em mim, isso se torna progressivamente mais horripilante. Primeiro amarravam suas mãos atrás das costas com aquela corda. Em seguida prendiam a corda a um sistema de polias e levantavam você até que seus pés mal tocassem o chão. Parece gerenciável, certo? Errado. Em minutos seus ombros começavam a deslocar. Os guardas chamavam essa posição de asas de anjo, porque as escápulas das vítimas se projetavam em ângulos impossíveis, imitando asas quebradas. Os oficiais da Igreja achavam isso poético, as vítimas achavam agonizante, mas é aqui que a tortura psicológica entra em jogo. Você está pendurado ali, ombros gritando, e o interrogador lê calmamente as acusações contra você. Você confessa ter se associado a Satanás?
mais um pouco para cima, de acordo com as instruções do Maleus Maleficarum, e estou lendo diretamente do texto em latim. O acusado será elevado gradualmente, permitindo tempo para confissão entre cada elevação. Eles tinham um processo passo a passo para isso. Agora imagine que você é uma mulher de 30 anos, acusada de amaldiçoar as colheitas de seus vizinhos. Você está pendurada há 20 minutos. Seus ombros já deslocaram. Você não sente mais suas mãos. E o padre pergunta se você quer confessar ter voado em uma vassoura. A maioria das pessoas quebrava nesse ponto. Gritavam: sim, sim, confesso qualquer coisa. Mas confessar significava execução imediata. Ficar em silêncio significava mais tortura. E aqui está a parte verdadeiramente doentia. A igreja registrou que a maioria das bruxas confessava no primeiro nível do estrapado. Eles usavam isso como prova de que seus métodos eram eficazes e misericordiosos. Veja, mal tivemos que machucá-las antes que admitissem seus crimes. Mas esse é apenas o nível 1. E espere até ver o que veio a seguir, porque a igreja tinha um protocolo de escalada muito específico, e o que acontecia quando adicionavam pesos aos seus tornozelos faria seu estômago revirar. Não saía ainda, porque o próximo método literalmente dilacerava pessoas, e uma mulher sobreviveu a todos os 3 níveis desse pesadelo. Ainda pendurado? Bom, porque agora adicionamos pesos aos seus tornozelos. Os registros do Tribunal de Toledo, Espanha, e tenho os documentos reais aqui, detalham exatamente 3 níveis de peso que determinavam se você vivia ou morria. Nível 1, 11 kg. Nível 2, 22 kg. Nível 3, 45 kg de pesos de pedra amarrados ao seu corpo já torturado. Imagine a física disso. Você já está pendurado por ombros deslocados. E agora eles estão adicionando o peso de uma pessoa adulta aos seus tornozelos. Sua coluna começa a se separar. Sua caixa torácica se estica além dos limites naturais. E aqui está a pior parte. Eles deixavam você pendurado por exatamente 1 hora por nível. Os registros são perturbadoramente precisos sobre o tempo. Helena de Córdoba sustentou pesos de nível 2 pela duração prescrita de 60 minutos antes de solicitar fazer uma declaração. Isso não é uma confissão, é um ser humano implorando pela morte. Mas aqui está o que torna isso verdadeiramente diabólico. Os pesos não eram apenas sobre dor física, eles eram calibrados com base no seu status social. A nobreza recebia pesos mais leves, porque seus corpos eram considerados mais delicados. Camponeses recebiam os 45 quilos completos, porque estavam acostumados ao trabalho pesado. A igreja tinha literalmente um sistema de tortura baseado em classes. Agora imagine que você é aquela mulher de Córdoba. Você está pendurada há 2 horas, seus ombros estão destruídos, sua coluna está esticando. Você não consegue respirar direito, porque sua caixa torácica está sendo rasgada, e o interrogador ainda pergunta sobre seu relacionamento com o diabo. Neste ponto, a maioria das pessoas confessaria ser o próprio diabo, mas aqui é onde fica psicologicamente distorcido. Algumas vítimas estavam tão delirantes de dor que realmente começaram a acreditar que suas confissões forçadas eram verdadeiras. Uma transcrição diz: a acusada começou a falar sobre voar para sábados que ocorreram em locais que ela nunca visitou, descrevendo em detalhes cerimônias que não correspondem a nenhuma prática de bruxaria conhecida. Ela não estava apenas confessando, ela estava criando falsas memórias para lidar com o trauma. Mas lembre-se daquela mulher que mencionei, que sobreviveu a 14 rodadas. Ela passou por todos os 3 níveis de peso várias vezes, e o que aconteceu com ela revela o segredo mais bem guardado da igreja sobre todo esse sistema. Uma mulher suportou todos os 3 níveis, e o que aconteceu a seguir mudou tudo sobre como a igreja via a tortura, milagres e santidade. A essa altura, as vítimas não estavam apenas fisicamente destruídas,
Suas mentes haviam se despedaçado completamente, e era exatamente nisso que a igreja contava. Aqui está a coisa que ninguém fala: o estrapado não foi projetado para extrair confissões verdadeiras, foi projetado para criar pessoas quebradas que diriam qualquer coisa para fazer a dor parar. A igreja sabia disso. Eles documentaram e usaram isso sistematicamente. Olhe para estas transcrições de confissão do julgamento de Joana d'Arc. Sim, a própria Joana d'Arc enfrentou essa tortura exata. Após 3 sessões de estrapado, ela confessou crimes que eram fisicamente impossíveis: voar para a Inglaterra em uma noite, transformar-se em animais, encontrar demônios que falavam línguas que não existiam. Os interrogadores alimentavam as vítimas com cenários cada vez mais bizarros, e as mentes quebradas os aceitavam como memórias. Você dançou com Satanás na terça-feira? Sim. Ele tinha a cabeça de um bode e asas de morcego? Sim, sim, o que você quiser. Mas aqui é onde fica verdadeiramente doentio. A igreja usou essas confissões impossíveis como prova de que a tortura funcionava. Se alguém confessava voar em uma vassoura, isso provava que as bruxas podiam realmente voar. Os testemunhos quebrados de pessoas torturadas se tornaram a base da doutrina da igreja sobre o mal sobrenatural. Não clique para sair, porque esta próxima parte revela o segredo mais sombrio da igreja sobre todo o sistema da Inquisição. A quebra psicológica não era um efeito colateral, era o objetivo principal. A igreja queria que as pessoas tivessem tanto medo da acusação que se policiariam e policiariam seus vizinhos. Cada confissão impossível tornava a ameaça da bruxaria mais real para a população em geral. Imagine viver em um mundo onde seu vizinho pode acusá-lo de bruxaria porque você cultivou tomates melhores que os dele. Onde ajudar alguém com medicina herbal poderia levar a meses de tortura. Onde ser muito inteligente, muito independente ou muito bem-sucedido o tornava um alvo. Isso não era justiça, era controle social através do terror. Mas a recusa de uma mulher em se quebrar levou à descoberta mais chocante sobre todo o sistema. Seu nome era Apolônia, e sua história revela por que o Vaticano enterrou esses registros por 600 anos. O que aconteceu com ela não apenas desafiou os métodos de tortura da igreja, desafiou tudo o que eles acreditavam sobre fé, milagres e intervenção divina. Conheça a Apolônia de Alexandria, a mulher que quebrou todo o sistema ao se recusar a se quebrar. Em 1389, Apolônia foi acusada de curar pessoas por meios sobrenaturais. Basicamente, ela era boa demais em medicina. O que aconteceu a seguir está documentado em arquivos do Vaticano, que não deveriam ver a luz do dia por mais um século. Ela suportou 14 sessões de tortura separadas. 14. Isso não é um erro de digitação. Os registros são horrivelmente detalhados. Seção 7. O sujeito sustentou pesos de nível 3 por duração estendida. Nenhuma confissão obtida. O sujeito mantém a inocência e solicita apenas água. Seção 14. A sobrevivência contínua do sujeito considerada impossível por exame médico. Recomendação para liberação imediata devido à aparente intervenção divina. Aqui está o que tornou o caso dela diferente. Ela nunca quebrou psicologicamente. Enquanto outras vítimas criavam falsas memórias e confissões impossíveis, Apolônia mantinha a mesma história todas as vezes. Eu curo pessoas com ervas e orações. Isso não é bruxaria, isso é medicina. Mas aqui está o detalhe. Os próprios médicos da igreja documentaram que sua sobrevivência era medicamente impossível. Seus registros médicos mostram reconstrução completa do ombro, realinhamento da coluna e regeneração de tecidos que desafiavam a compreensão da anatomia humana do século XIV. O Vaticano enterrou esses registros por 600 anos, porque eles provavam algo que a igreja não podia admitir. Ou seus métodos de tortura eram falhos, ou a intervenção divina era real e estava agindo contra a Inquisição.
A sobrevivência de Apolônia forçou a Igreja a uma posição impossível. Se eles admitissem que ela era inocente, isso minaria todo o sistema da Inquisição. Se eles executassem alguém que claramente recebeu proteção divina, isso provaria que estavam agindo contra Deus. Então eles fizeram a única coisa que podiam: declararam sua sobrevivência um milagre e a tornaram santa. Mas aqui está a parte distorcida. Eles a fizeram a santa padroeira da dor de dente, porque seus dentes foram danificados durante a tortura. Eles transformaram seu sofrimento em uma oportunidade de marketing para orações sobre dores de dente. A verdadeira razão pela qual o Vaticano não quer que você veja esses registros. O caso de Apolônia provou que a Inquisição torturava pessoas inocentes, que seu sistema de justiça baseado em confissões era completamente não confiável, e que seus próprios métodos de tortura falharam quando aplicados a pessoas verdadeiramente fiéis. Sua sobrevivência não apenas desafiou suas técnicas de tortura, desafiou toda a sua estrutura teológica sobre fé, sofrimento e vontade divina. E aqui está a conexão com hoje. Técnicas de tortura semelhantes baseadas em corda ainda são documentadas por grupos de direitos humanos em vários países. Os métodos evoluíram, mas os princípios psicológicos permanecem os mesmos: quebrar a mente para controlar o corpo e usar confissões impossíveis para justificar a opressão sistêmica. A história de Apolônia não é apenas sobre tortura medieval, é sobre a capacidade humana atemporal de resistir à quebra psicológica, mesmo diante de probabilidades impossíveis. Então aí está, a corda que apertava cada vez que a fé era negada, e a única mulher que provou que alguns espíritos são verdadeiramente inquebráveis. O Strapado moldou a perseguição religiosa por séculos, criou confissões falsas que se tornaram doutrina da Igreja e aterrorizou populações inteiras à submissão, mas também revelou algo que a Igreja nunca pretendeu: que pessoas inocentes poderiam sobreviver ao impossível através da pura força da fé genuína. Hoje estudamos essas técnicas não para glorificá-las, mas para entender como funciona a opressão sistemática e como a resistência individual pode desafiar estruturas de poder inteiras. Os métodos de tortura com corda documentados nos arquivos do Vaticano compartilham semelhanças perturbadoras com técnicas ainda usadas hoje por regimes autoritários em todo o mundo. Entender essa história nos ajuda a reconhecer e resistir a formas modernas de perseguição sistemática. Agora quero ouvir de você. Qual método de tortura histórica devemos investigar a seguir? A donzela de ferro que nunca existiu? A verdadeira história por trás dos julgamentos de bruxas medievais? Ou algo ainda mais sombrio dos arquivos ocultos do Vaticano? Deixe suas sugestões nos comentários, dê um like se isso abriu seus olhos para algo novo e inscreva-se, porque na próxima semana revelarei o dispositivo de tortura que a Igreja baniu por ser cruel demais, até mesmo para eles.